Caríssimo irmão, caríssima irmã da Ordem Terceira de São Domingos, em Salvador, nesta semana em que nos preparamos para celebrar a festa de nosso Pai São Domingos, queremos compartilhar um pouco uma reflexão sobre o Santo Rosário. Com São Domingos, rezamos o Rosário em favor da salvação do mundo. Todos nós sabemos que São Domingos era um homem de oração. Ele próprio, durante, a noite e durante o dia, evidentemente, falava com Deus. Quer dizer, os frades contam que durante a noite, quando todos já iam dormir, ele se prostrava diante do crucifixo e rezava e murmurava: "Que será, Senhor, dos pecadores?" E nós conhecemos bem esta frase. Domingos falava com Deus e, quando não falava com Deus, falava de Deus. Quer dizer, falava com Deus, colocando a realidade humana, concreta, sofrida, pecadora, mas chegava a esta humanidade, a esses humanos, para falar desse Deus. E o que ele comunicava era Deus encarnado. A encarnação, que é Deus que se faz humano para poder ter um contato conosco pessoalmente, nos revelar os seus mistérios, nos comunicar o que é o reino de Deus, transmitindo essa boa notícia, o Evangelho. Domingos também pregava que esse Deus que se encarnou, ele sofreu para nos resgatar do pecado. A paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu sofrimento em nos resgatar para que voltássemos à comunhão divina. E por fim também pregava a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição, a sua ascensão, o dom do Espírito Santo, a Virgem Maria como aquela que mais observou os mandamentos do seu próprio Filho, que se colocando como serva do Senhor, dizendo: "Faça-se em mim segundo a tua palavra", segundo a vontade de Deus, também nos indica: "Fazei tudo o que Jesus vos disser". Então, o que Domingos rezava eram os mistérios de Cristo. E o que ele comunicava na sua pregação era a encarnação, a paixão, morte e ressurreição. E por que estamos falando desta forma? Porque o Rosário é a meditação dos mistérios de Cristo, tendo por base duas orações evangélicas, o Pai Nosso e a Ave Maria. São tirados do próprio Evangelho. E quando se ensinavam os fiéis a rezar desta maneira, era para que meditassem esses mistérios de Jesus. O Rosário é uma oração cristocêntrica, tem Jesus por centro. E porque Nossa Senhora foi aquela que mais experimentou, que mais viveu de perto com Jesus, mais viveu de perto esse mistério, porque ela própria acolheu Jesus, ela nos deu Jesus, ela viu Jesus morto, viu Jesus ressuscitado. Então é com ela que nós vamos aprofundar esses mistérios, rezando o Rosário. Evidentemente que o Rosário, como temos hoje, São Domingos não conheceu. É São Pio V que vai dar, digamos assim, uma formatação final para o terço, como nós temos hoje, dividido, então, esse terço em 5 mistérios, mas, na verdade, o Rosário é a coroa dos 15 mistérios, 5 da encarnação, 5 da paixão-morte, 5 sobre a ressurreição e a glória. 15 por causa do saltério. A oração litúrgica da Igreja é a oração do saltério.
Mas nem todos podiam meditar, porque precisaria ler os salmos e depois aprendia de cor. E se cantavam esses salmos porque é a própria oração da igreja. É a igreja que reza os mistérios de Cristo, profetizados já no livro dos Salmos e realizados na plenitude dos tempos, quando Jesus esteve entre nós. Então, para aqueles que eram pessoas simples, que não tinham acesso à leitura, ao conhecimento literário, elas substituíam a recitação dos 150 salmos por 150 Pai Nosso, 150 Ave Marias. Mas sempre pensando em cada Ave Maria e Pai Nosso, o mistério da vida de Jesus. E os dominicanos, então, ensinaram esta forma de rezar, depois com Frei Alano da Rocha. Ele intercalou a cada 10 Ave Maria um Pai Nosso, porque se integrava o Pai Nosso e Ave Maria, mas sempre pensando nos mistérios. Não existiam mistérios fixos. Tudo o que se pudesse pensar e meditar sobre a vida de Jesus, contemplada por Nossa Senhora, se rezava. Os 15 foram simplesmente para poder facilitar a memorização. Mas, na realidade, os mistérios são muito mais. Cada um de nós podemos pegar a Escritura e selecionar mistérios para poder rezá-los. Porque uma vez que rezamos esses mistérios, eles penetram no nosso mais profundo e nos ajudam a ter uma vida espiritual reforçada pela vida meditada de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como foi a vida de Nossa Senhora. E como o grito de São Domingos, que é pela salvação das pessoas, a oração do Rosário é um meio que nos ajuda. Ao mesmo tempo que nós meditamos os mistérios, aprendemos como Jesus fez, como foi o pregador Jesus Cristo, como ele se comunicava com as pessoas. E a partir disso, nós também saberemos nos aproximar dos outros para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar da Boa Nova do Evangelho. Então, nosso objetivo é a salvação de todos. Queremos que as pessoas cheguem à salvação eterna, mas queremos também que elas tenham dignidade ainda nesta vida. A salvação integral, aqui e, sobretudo, na outra vida. Mas também devemos pedir a salvação aqui. E a oração é o meio que nos dá força. O rosário é o nosso saltério para pessoas simples, porque ajuda a penetrar os mistérios, que o saltério, como eu disse, ele é rezado pela Igreja à luz da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E por isso a Igreja todo dia recita, canta, celebra o mistério de Cristo por meio do saltério. Seria muito interessante integrar a espiritualidade dos salmos e a espiritualidade do rosário, para ver que é simplesmente uma transposição para um acesso a quem não podia ler, mas que hoje a Igreja assumiu como devoção para a pessoa. Os outros 5 mistérios chamados luminosos é somente um exemplo a mais, quer dizer, eles tratam da própria missão de Jesus, mas nós podemos fazer muito mais. Existem muito mais mistérios que podem ser meditados. E assim, quanto mais meditarmos, mais teremos condições de comunicar. Quanto mais rezarmos, mais o Senhor tocará no coração das pessoas para que se convertam.